Olá, tudo bem? Você sabe o que é incoerência? Você é uma pessoa incoerente? Não? Nesse vídeo eu gostaria que você pensasse um pouco comigo sobre esse assunto. Se você não me conhece, o meu nome é Marcelo e você está no canal Perante o Eterno. Por definição, a palavra incoerente é a falta de coerência, óbvio, o que não faz sentido, o que não tem nenhuma lógica, uma contradição. Imagine, por exemplo, alguém que fala ou escreve de maneira incoerente. Essa pessoa pode estar confusa, ela parece estar confusa, ou com pensamentos desorganizados, ou simplesmente não sabe nem o que está falando. Alguém que, por exemplo, diz uma coisa e faz outra. Desigualdade nas ideias também, né? Não bate os assuntos. Ou seja, o contrário de coerente. Coerente é uma pessoa, é uma qualidade de um texto ou um discurso que tem um tema lógico, fácil de seguir, fácil de entender, de se expressar. Isso conclui e inclui uma escolha de palavras e frases que combinam entre si. Eu peço a você que já deixa aí o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva também. O grande problema que temos visto muita incoerência no que as pessoas estão dizendo hoje, demonstrando hoje em dia. Embora há muitas, mas eu prefiro não chamá-las de hipócritas. Eu prefiro acreditar que seja simplesmente uma falta de conhecimento, de bom senso, e é tão grande que muitas vezes pode ser por ignorância. E digo ignorância por definição. Imagine, por exemplo, uma pessoa se diz médica, mas não sabe nada sobre anatomia. Incoerente. Um professor de português que não sabe nem o que é gramática. Incoerente. Alguém que afirma, por exemplo, ser muçulmano, mas nunca leu o Alcorão. Alguém que diz ser cristão e nunca leu a Bíblia e nem sabe o que é Bíblia. Mas o pior ainda, sabe o que é? É ver pessoas que se dizem cristãs, já leram a Bíblia, mas não seguem o que dizem acreditar. E complicado, não é? E dentro desse sentido, eu quero que você pense comigo, acompanhe o raciocínio. Quando falamos de Bíblia, de mundo cristão, temos, por exemplo, um sentido comum, que todos somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, que morreu por cada um de nós. No entanto, há muitas denominações, religiões em geral, e cada uma delas com suas doutrinas. Ou seja, um conjunto de princípios que serve de base para essa denominação. Você sabe, por exemplo, quais são as doutrinas da sua igreja? Você realmente acredita nelas como verdade? Você sabe defendê-las? Imagine, por exemplo, uma pessoa afirmar categoricamente acreditar em Cristo, mas, por exemplo, suas preferências políticas são de base marxista. Incoerência. Por quê? Porque são conceitos incompatíveis, totalmente antagônicos. Quem já leu, por exemplo, algum livro de Marx, por exemplo, sabe que ele tinha aversão à religião, e principalmente pelo cristianismo, chegando ao ponto até de ridicularizá-lo. Outro exemplo, uma pessoa que é testemunha de Jeová. Essa pessoa, por exemplo, como a religião, acredita que não pode doar sangue. Imagine essa mesma pessoa dizendo que não vê problemas nenhum em fazer isso. Isso é o quê? Incoerência. Outro exemplo,
Alguém, por exemplo, que seja católico, uma pessoa católica, diz que é católico, mas ela não acredita que precisa comungar. Ela não acredita que precisa fazer o sinal da cruz, não acredita que precisa fazer o catecismo, entre outras coisas. Isso é o quê? Incoerência. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Bem, como eu disse, cada igreja tem as suas crenças, as suas doutrinas, algumas parecidas com as de outras igrejas e algumas bastante distintas. Porém, quando você frequenta e se torna membro de uma igreja, supõe-se que você tenha estudado, acreditado que o que lhe foi ensinado é verdade e, portanto, você acredita como verdade. E se não, se não você não acredita, não faz sentido você estar ali. E se você acredita, então você busca a viver conforme o que diz acreditar. E se você não vive assim, você é incoerente. A incoerência, em todos os casos, ela leva à zombaria e à descredibilidade. Como você pode levar, por exemplo, alguém a Cristo sendo incoerente. Se você não se preocupa com isso, então confirma mais uma vez que você é incoerente. É impossível alguém que se converter a Cristo e não ter o desejo de levar esse amor a outras pessoas. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e não se acende uma candeia, lembra? E para colocá-la debaixo do cesto. Ao contrário, coloca-se no velador. Assim ilumina todos que estão na casa. Lembra disso? Jesus, por exemplo, ele chamou para ser também o sal da terra, para fazer a diferença. Seja qual for a sua religião, estude para andar firme naquilo que você diz acreditar. Viva o que diz que acredita. Fazendo o contrário, você se torna uma vergonha e faz o mesmo para a sua igreja. Fico chateado me dói de ver algumas pessoas querendo agradar a todos, vivendo o politicamente correto. Lembra o que diz lá em Mateus 6:24? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ainda falando sobre tantas diferenças, Paulo nos diz, por exemplo, lá em Romanos 14, verso 5, ele diz assim: cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio entendimento. Temos visto pessoas que não sabem nem no que acreditam, não sabem quais as verdades, por exemplo, sua igreja acredita, quais verdades sua igreja tem como doutrina. E eu digo isso de muitas pessoas, inclusive a minha igreja, a igreja que eu frequento. Pedro, ele nos diz o seguinte: antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes peça a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 5. Você sabe responder, mostrando na Bíblia as crenças da sua igreja? Qual a razão da sua esperança? As verdades que você acredita? Ou simplesmente você aceita o que o pastor ou o padre diz que está certo? Certa vez eu ouvi uma história que retrata bem a realidade contada. Alguém, por exemplo, pergunta a outra pessoa: no que você acredita? Aí essa pessoa diz: bem, eu acredito no que a minha igreja acredita. Tá bom, mas e o que a sua igreja acredita? Bem, a minha igreja acredita no que o pastor acredita. Puxa, e o que o pastor acredita? E aí essa pessoa responde simplesmente: bem, ele acredita no que eu e a minha igreja acreditamos. Veja o que diz lá em Efésios
capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um para outro lado e como pelas ondas, não é? Bem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Satanás é o pai da mentira. Jesus nos diz lá em Mateus 7:21 que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembra disso? Mas aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai que está nos céus. Isso é um assunto de vida eterna. Isso não é qualquer assunto para brincar. Satanás quer confundir a todos. Ele não quer que sejamos firmes em nossos propósitos com Deus. Lembra que, por exemplo, o que Faraó disse para Moisés? Não ofereçam, vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus aonde? No deserto, mas depois voltem. Ele não está preocupado se você vai à igreja, desde que você volte para a sua vida medíocre, para a vida editada, para uma vida fútil, uma vida sem propósito, uma vida sem um propósito celestial, sem edificação. É isso que ele quer. Às vezes, eu ouço pessoas justificando seus erros porque outros que são da mesma igreja o fazem esses mesmos erros. Então ela vai lá e faz e justifica por isso, porque outros fazem. Se você sabe que alguém faz, por exemplo, o que não está de acordo com o seu entendimento de princípios bíblicos, você faz simplesmente porque o outro faz? A Bíblia tem princípios a respeito, por exemplo, da exortação, como deve ser feito. Mas ninguém quer ser corrigido, não é verdade? É mais fácil copiar o erro do outro e dizer que todos fazem assim. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que as circunstâncias realmente que você está não sejam favoráveis, incluindo outras pessoas que queiram te influenciar, você precisa estar firme em suas convicções. Afinal, princípios são inegociáveis. Por isso que digo que a maior incoerência são cristãos sem Cristo. Pessoas que afirmam serem cristãos simplesmente porque passaram pelo batismo, frequentam uma igreja e têm ali o seu nome no rol de membros da igreja. O lugar principal do nosso nome é no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Cristo chamou todas as pessoas para negarem a si mesmas e serem imitadoras de quem? Dele. Para não sermos amigos do mundo, amigos das coisas do mundo. Está lá em Tiago 4, verso 4. Nos diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Precisamos saber o que realmente queremos. Por isso, Deus tem, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15, 16, Deus diz assim: quem dera fosse quente ou frio, ainda que és morno, porque és morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é quente nem frio. Olha só. Como se torna algo morno? Ou você esquenta só um pouco e depois já não aquece mais, ou mistura-se, por exemplo, o frio, o quente com o frio e fica morno. E é o que as pessoas estão procurando fazer. As pessoas estão tentando ajustar sua vida espiritual em conformidade com a vida do mundo, com o que o mundo oferece.
As luzes do mundo estão atraindo não somente crianças e jovens, todos estão sendo atraídos pelas luzes do mundo, assim como os insetos são pelas lâmpadas. Por isso, estamos vendo tantas pessoas infantilizadas, pessoas fúteis, pessoas que estão na igreja há anos, mas não crescem. Antes, eu quero te lembrar de uma coisa, eu não estou aqui dizendo que sou melhor do que ninguém, longe disso. Mas é como eu digo, a diferença entre algumas pessoas e eu, que conheço as minhas lutas e quantas vitórias já tive, é que o quanto eu busquei a Cristo e permiti que Ele trabalhasse, enquanto eu vejo muitas pessoas justificando seus pecados e buscando a conformidade com o mundo. A vida espiritual, ela tem que ser crescente, lembra? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há sim uma necessidade de crescimento. Infelizmente, muitos vêm se justificando, usando sempre o mesmo texto, por exemplo, de Paulo, quando ele diz assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E as pessoas continuam a sua vida inteira, vários anos, dizendo o mesmo discurso. Eu entendo que é uma luta, mas quando Paulo disse isso, eram poucos anos depois de conhecer a Cristo. E quando já velhinho, no seu percorrer do caminho com Cristo, ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Depois ele diz ainda: combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha a certeza que Paulo tinha. Ele já não era mais a mesma luta. Paulo agora teve um crescimento espiritual. E é isso que a Bíblia quer, que a Bíblia nos mostra. É isso que Deus quer de cada um de nós. Pessoas fracas emocionalmente, pessoas fracas psicologicamente, pessoas não conseguem crescer espiritualmente, porque estão alimentando suas mentes com coisas fúteis, coisas inúteis, coisas desconexas. Pessoas que estão anos na igreja e mantêm o mesmo comportamento desde que quando iniciou. Muitas vezes, sabe, alguns versos bíblicos falam com eloquência, mas não vivem verdadeiramente Cristo em suas vidas. Em casa, às vezes são uma desgraça. Os vizinhos muitas vezes nem imaginam que essa pessoa é cristã, que vai à igreja. São realmente uma vergonha para a causa de Deus. Imagine você, por exemplo, um judeu, um muçulmano e um adventista do sétimo dia, ao qual eu pertenço. Por exemplo, essa pessoa está no mesmo lugar em que outras pessoas, e alguém vem e lhe oferece carne de porco ou algo derivado desse animal. Todos os três têm em sua religião o mesmo princípio quanto às restrições alimentares sobre o porco, né? No entanto, por comodidade, talvez por influência dos amigos ou por qualquer outro motivo, uma dessas pessoas aceita comer. E diz assim: não tem problema, como só uma vez ou só de vez em quando, não faz mal. Isso é incoerência. Eu já ouvi pessoas oferecendo, e quando alguma coisa, e quando eu falo que eu não como, me disseram: nossa, eu conheço alguns adventistas que comem isso sem problema nenhum, ou que fazem aquilo, outro. Eu digo que essas pessoas assim colocam em descrédito aquilo que realmente é, aquilo que diz representar, aquilo que acredita, aquilo que diz acreditar nesses princípios. Estão vivendo e tentando serem fiéis a eles. Essas pessoas realmente que estão tentando ser fiéis, buscando ser fiéis, acabam ficando sem crédito nenhum. Mais uma vez,
Pessoas assim são uma vergonha para a causa de Deus. Melhor seria dizer que não são de tal igreja. Diga apenas que admira, mas não segue. O diabo, lembre-se disso, o diabo não brinca de ser diabo. No entanto, muitos cristãos estão brincando de serem cristãos. Muitas pessoas poderiam achegar-se a Cristo se não fosse a vida medíocre que muitos de nós levamos. Uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, por exemplo, diz assim: eu seria um cristão sem dúvida se os cristãos fossem 24 horas por dia. Que triste, não? Muitos cristãos estão sendo talvez nem 1 hora por dia. Cristãos nem 1 hora por dia. Talvez 3 dias por semana, simplesmente quando vão à igreja. Quantas pessoas também o seriam, não? Pedro foi conhecido apenas pelo seu modo de falar, lembra? Por medo, movido pela emoção, ele começou a praguejar, a falar igual às outras pessoas para não ser confundido. Mas Pedro se arrependeu. Pedro tornou-se um líder forte e influenciou muitas outras pessoas a Cristo. Em um dia, em seu discurso, foram batizadas quase 3.000 pessoas. Deus está chamando você e eu para que sejamos fiéis, para que venhamos a ter com Ele um relacionamento íntimo cada vez mais. Um relacionamento que incentive outras pessoas. Um relacionamento que o faça que as pessoas sejam atraídas a Cristo a cada vez mais. É Deus que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar, lembra? Basta apenas pedir. Pedimos a Ele e você verá que pode ser usado. Você pode ser usada pelo Espírito Santo, assim como Pedro foi. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase de Ellen White, que diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja a consciência seja tão fiel ao dever quanto a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que o nosso eterno Deus te abençoe e te guarde.